Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Que tempo bom, né, irmãos? Tempo maravilhoso. Tempo onde vamos desfrutar de algo poderoso da parte do Senhor para as nossas vidas. Amém? Você está feliz? Você está animado? Você trouxe a sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia comigo e diga: esta é a minha Bíblia, poderosa, infalível, inspirada, palavra de Deus, palavra que me abençoa. Eu amo essa palavra, Bíblia, 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 eu te amo. Amém? Eu queria que você saísse do seu lugar e abraçasse uma pessoa, desse uma boa noite, tá bom? Eu sei que vocês já fizeram isso, mas vamos fazer isso mais uma vez. Eu queria que você estivesse mais longe, que você viesse um pouco mais à frente, amém? Declare palavras positivas na vida desse irmão aí, dá um abraço nele, dá um cheiro aí, dá um aconchego nele aí, amém? Esse é o momento de nós estamos, irmãos, no nosso último culto aos domingos, amém? E nós precisamos coroar esse culto com um abraço mais fervoroso, amém? Dá uma boa noite para ele, diga como é que você está, lindão, está tudo certo, está tudo bem, foi bem de Natal, eita glória! Isso, dê um abraço aí bem carinhoso nessa pessoa maravilhosa aí no nome de Jesus, amém? Pessoal da mídia pode soltar até um fundo musical aí, solta um fundo musical aí, amém? Para esse abraço ficar mais gostoso ainda. Cadê o Edson? Vem cá, Edson, chega aqui à frente, aleluia. Deixa eu trazer o Edson aqui à frente para uma boa causa, amém? Enquanto o pessoal da mídia ali cutuca ali um fundo musical. Vira para lá, Edson. Vocês lembram como é que Edson estava vindo para a igreja, gente? Hein? Não, acho que vocês não estão vendo não. Sobe aqui, Edson. Sobe aqui, eu acho que vocês não estão... Edson estava vindo para a igreja com uma botinha preta, né? Era necessário por aquele tempo. E hoje o Edson não veio com ela não, gente. Ele veio com os sapatênis bonitos, amém? Eu posso ouvir seu glória a Deus? Glória a Deus, é motivo de celebração, amém? Senta lá. Ele ainda está tomando alguns cuidados ainda, amém? Eu perguntei para ele o que ele ia fazer com aquela, eu não sei se é botinha, como é que chama aquilo, né? Ele falou que ia deixar lá, se alguém precisasse, tudo, mas ele não, ele está tudo certo. É um processo agora de recuperação. Eu posso ouvir seu amém? Glória a Deus. O tema nosso hoje, desta noite, é esse aqui que está atrás de mim, que diz assim: aquilo que falamos define nosso futuro. Amém? Vocês ouviram e compreenderam? Digam comigo, aquilo que falamos define o nosso futuro. Amém? Terça-feira eu estava aqui ministrando alguma coisa sobre a vida de José. Eu queria perguntar, quem aqui não conhece a história de José? Só quem não conhece. Todos conhecem a história de José? É sério, gente. A gente tem ali os adolescentes, os teens, os jovens. Tem lá o Felipe, amém? O Felipe eu acho que é o menor entre nós aqui. Menor no tamanho, na idade, tá bom? Você tem a mesma importância. Se eu pegar o microfone aqui, esse microfone, e eu habilitar o microfone e chamar o Felipe para contar a história de José, ele vai contar. Posso ouvir seu amém? De vez em quando eu vou pedir para você para dar um amém, tá certo? Se eu chamar o Felipe vem aqui, conta a história de José, ele vai contar. Cadê o amém do Felipe? Deu um amém lá atrás. Felipe é criado aqui no nosso departamento infantil, eu não vou fazer isso, amém? Mas a pergunta é, qual José? A Bíblia é cheia de José, não é verdade? É ou não é, irmãos? Tem um José que era o José de Arimateia. Quantos se lembram de José de Arimateia? José de Arimateia foi um irmão que financiou o sepultamento do corpo do Senhor Jesus, juntamente com Nicodemos. Posso ouvir seu amém? Não foi isso, irmãos? Ele era a ferramenta necessária para aquele momento. José de Arimateia. Tem outro José na Bíblia? Hein? José do Egito. A história dele está lá em Gênesis, não é isso? Começa lá em Gênesis 37 e vai até Gênesis 50. Ok? Posso ouvir seu amém?
Tem mais José, gente? Tem? Quem mais? Pai de Jesus. Quem falou pai de Jesus aí? Isso mesmo. Pai de Jesus. Casado com Maria. Tem mais José? Irmão de Jesus. Amém? Está lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 3. Jesus tinha alguns irmãos. E um dos irmãos de Jesus chamava-se José. Jesus também tinha um irmão que se chamava Simão. Jesus tinha um irmão que se chamava Tiago e que se tornou um pastor. Jesus também tinha um irmão que se chamava Judas. Tem mais José, gente? Eu só estou mexendo com você, tá bom? Tem mais José na palavra? Tinha aquele José que foi colocado no lugar de Judas que traiu Jesus, mais conhecido como Matias. Certo, gente? Posso ouvir seu amém? Tem mais José na Bíblia? Eita, agora sim, Barnabé. Olha, mas o nome era Barnabé ou José? O nome era José. O apelido era Barnabé. Amém? Mas o José que eu quero falar para vocês, e que eu já falei aqui na terça-feira, eu estou dando continuidade, é justamente José do Egito. Amém? Porque na galeria da fé, diga, galeria da fé, ele aparece. Se você abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 22, você vai encontrar o nome de José. Olha o que diz Hebreus, o pessoal da mídia vai colocar aqui para a gente, você pode abrir na sua Bíblia também. Hebreus capítulo 11, versículo 22, olha o que diz. Pela fé, diga pela fé, José no fim da vida fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Segura lá no 22. Eu quero pensar um pouco com você e quero que você me ajude, tá bom? Você pode me ajudar? Diz que foi pela fé. Não foi por uma vaidade. Foi por um ato de fé. Algumas versões da Bíblia, onde está escrito ali pela fé, está escrito por um ato de fé. Por uma atitude de fé. Então veja, por um ato de fé, José, no fim da vida, mas vamos falar um pouco do começo da vida dele. Quem se lembra que José era filho de Raquel? José era o 11º filho de Jacó, tá certo? Vocês também se lembram que Jacó, ele morava com o tio dele que se chamava, quem lembra? Labão. Obrigado, Eduardo. Jacó morava com Labão. E Jacó apaixonou-se por uma das filhas de Labão. E ele então, numa negociata, conversando com Labão, seu tio, o seu tio esperto toda a vida, fez com que ele trabalhasse quantos anos? 7 anos, para que uma filha fosse lhe dada em casamento. Não é isso mesmo a história? Isso aconteceu, gente? Aconteceu, mas depois de alguns mais 7 anos, né? Porque, na verdade, quando cumpriu-se os 7 anos, Labão deu a filha mais velha, que era Lia. E não era essa que Jacó queria. Jacó queria se casar com Raquel, que era mais bonita, e ele ficou apaixonado. Então, o que aconteceu foi que Labão fez um novo contrato com ele, por assim dizer, e ele teve que trabalhar mais quantos anos? 7 anos. Findados mais 7 anos, aí sim, Jacó então, ele casa-se com Raquel. Interessante é que Raquel não podia ter filhos, mas Lia podia. E ela gerou 4 filhos. E o primeiro deles era Rúben. Essa história você conhece. Essa história você sabe. Mas a minha pergunta é, o que é que a história de José tem a ver com você?
o que é que a história de José tem a ver conosco na nova aliança? Depois de tanto tempo, qual é o impacto que essa história ainda provoca? Eu vou mostrar para você nessa noite. Isso vai te abençoar demais. Amém? Posso ouvir seu amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 16. Diz assim: toda a escritura, diga toda a escritura. Diga de novo, toda a escritura. Fica alguma coisa de fora? Fica? Então até as genealogias são importantes. Então toda escritura é inspirada por Deus, é útil para quê? Para mais o quê? E para mais o quê? E para mais o quê? A instrução na justiça. E que mais? A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É por isso que você carrega a história de José. Eu acho que na sua Bíblia aí, ou no seu celular, tem uma parte chamada Antigo Testamento. Tem outra parte que é Novo Testamento. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, toda a escritura é inspirada. Espera aí, irmão Carlos. Então essa história de José, ela foi de propósito que chegasse ao meu conhecimento? É claro que sim. É claro que sim. A história de José precisa ser conhecida por mim, por você, pelos nossos filhos, netos e as próximas gerações. Posso ouvir seu amém? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 11. Preste bem atenção. Essas coisas, eu vou ler para você. Essas coisas aconteceram a quem? A eles. Como exemplos. E foram escritas como advertência para quem? Para nós. Você está vendo a importância de você conhecer as histórias da Bíblia? Foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o quê? O fim dos tempos. Então Deus pensou isso muito bem direitinho. Ele queria que o Senhor soubesse a história de José. Ele queria que a história de José fosse conhecida por nós. Porque da história de José, que é uma história longa toda a vida, como eu disse no início, ela começa em Gênesis 37, Valdemir, e vai até Gênesis 50. É uma história bem longa da Bíblia, mas Deus quis que você e eu tomássemos conhecimento da história desse homem chamado José. A Bíblia diz que José morava com seus irmãos, e os seus irmãos gostavam muito dele, não era assim? Não é isso? Diga não. Não gostavam dele? Porque José era, como se diz, protegido por Jacó. Ele era o filho da mulher que Jacó amava, que era Raquel. Amém? Então o pai também não escondeu, e os irmãos perceberam que o pai gostava muito de José. Isso causou o quê? Ciúmes. Lá em casa aconteceu não nessa forma, mas lá em casa também tinha um queridinho, né? E de vez em quando tinha uma zanga entre nós, porque o nosso irmão era meio, né? Tinha uma certa... Mas tudo foi bem, tudo deu certo. Mas isso existiu, isso não é bom, você sabe disso, não é? Isso não é bom. Essa preferência por filhos ou filhas, certamente isso não é bom. Eu me lembro que Valdemir ministrou aqui sobre isso um tempo atrás, e foi uma grande bênção para nós. Amém? Posso ouvir isso? Amém? E José, então, ele era esse garoto preferido, mimado, o pai o enchia de elogios, e um dia o pai faz uma capa para ele, não foi assim?
uma capa bonita, não é? E coloca em José. E os irmãos, de olho naquilo que estava acontecendo. Passado alguns dias, esse José, com 17 anos, teve 2 sonhos, não é isso? Quem lembra? Quem lembra disso? Ele teve 2 sonhos. Qual foi o primeiro sonho? É árabe não. Agora vamos lá, gente. Como é que é o negócio aí? Ele sonhou que os feixes dos irmãos faziam o quê? Se dobravam diante do feixe de quem? Depois ele teve um outro sonho. Quem lembra? Só quem lembra mesmo, tá, gente? Se não lembrar, tá tudo bem. A gente reaviva. Quem lembra do outro sonho? Oi? Ele lembrou que o sol e a lua, não é isso? Faziam o quê? Se curvavam. Aquele sonho não bateu muito bem nos ouvidos dos irmãos. E eles se encheram de ódio. E eles então, Isolina, planejaram algo. Matar esse cabra. Vamos tirar a vida dele. Mas tinha um que falou, não vamos fazer isso não. Vamos cavar uma cova, a gente coloca ele dentro. E a intenção desse era Rubem. O Rubem, ele pensou certamente em tirá-lo de lá depois. Mas aí passou uma caravana, diga caravana, de midianitas, não é vocês, tá? É midianitas. E ismaelitas, e eles então venderam, diga venderam. Venderam quem? José. Alguém aqui foi vendido por irmãos? Ninguém, né? Eu estava hoje pensando sobre isso. Meu Deus. Por mais que você tenha sofrido alguns agravos, por mais que você tenha enfrentado alguma coisa no âmbito familiar, como Jesus também enfrentou, na verdade a história de José, do Egito, ela é um paralelismo da história de Cristo. Amém? O que José estava passando, as circunstâncias e o que aconteceu sobre ele, aconteceu sobre a vida de Jesus. Jesus foi vendido, gente? Foi. Jesus tinha na sua família os irmãos que o odiavam? Sim. Chegou um ponto dos irmãos de Jesus, isso está escrito em João, dizer para ele sair de casa. Sai daqui e vai para o meio dos teus. Então essa história, ela tem uma importância muito grande. Ela merece ser contada a crianças de todas as gerações. E o que aconteceu é que ninguém sabia o que estava por vir. Não é verdade? Ninguém imaginava, nem o próprio José, nem os seus irmãos, nem o próprio Jacó. Mas, irmãos, Deus tinha dado uma palavra através de sonhos. Foi ou não foi? Você acha que aquele sonho era o quê? Era uma palavra liberada de Deus para toda aquela família. Aqui nesta igreja, muitas pessoas já tiveram uma palavra específica liberada sobre a sua vida. Na verdade, todas as vezes que você vem a um culto e que você ouve a ministração dos ministros, do seu pastor, do nosso pastor, do casal pastoral, nós estamos recebendo palavras sobre a nossa vida. Mas em alguns cultos, diga alguns cultos, diga de novo, alguns cultos, Deus simplesmente, Ele direciona uma palavra específica para alcançar alguém ou alguns, ou um grupo de pessoas. E eu penso que nessa hora não é uma hora de inveja ou de ciúmes. Se Deus liberou uma palavra sobre a vida de João Batista, eu me alegro com João Batista, eu pego junto com ele, eu quero que ele cresça, eu quero que aquela palavra que ele recebeu cumpra-se na vida dele. Posso ouvir um amém? E quantas palavras você não recebe no momento do seu devocional,
que você abre a sua Bíblia em casa e começa a ler de voz alta. Eu posso te dar um exemplo, quando você lê na Bíblia, eu o saciarei de dias. Está falando de quem? Está falando de quem? De você. Posso ouvir isso, amém? Está falando de você. Está falando que Deus vai fartar você de dias. A mensagem do mundo é pandemia. A mensagem do mundo é vírus tal, vírus isso, vírus aquilo. Acidentes, carro pegou fogo na Rio Bahia, nisso e naquilo. Mas a palavra de Deus sobre você é: eu vou saciar você de dias. Amém? Diga eu viverei. Diga eu viverei. Eu viverei para contar os feitos do Senhor. Amém? Você não vai morrer antes do tempo. Você vai cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Como é que é o título da mensagem mesmo? Vamos lá? 1, 2 e... Provérbios 18, 20 e 21. Vamos ler. Vamos conferir se o título dessa mensagem é bíblico. Olha o que diz Provérbios capítulo 18 e 20. Só esse lado aqui. Só vocês, posso? Vocês são fortes. Vamos lá, 1, 2 e vamos. Amém? O título é bíblico, gente? É bíblico ou não? Totalmente. Aquilo que você diz vai definir o seu futuro. Quem aqui ainda não foi para as universidades? Levanta a mão. Cadê a turma dos novos aí? Levanta a mão. Levanta mesmo. Isso. Segura no alto aí. Nada vai faltar para vocês. Amém? Vocês vão estudar. Vocês vão se capacitar, vocês vão se habilitar, mas lembre-se que tudo isso é um disfarce, porque na verdade a sua missão na terra é expandir o reino de Deus. Amém? Se você é um engenheiro, se você é um médico, um doutor, uma diarista, um agrônomo, isto é uma posição onde Deus colocou você, mas na verdade o que Deus quer é expandir o reino através de você. Amém? E não tem nada errado nisso, de estudar e se preparar e se capacitar. Amém? Deus quer e pode através da sua vida. Posso ouvir seu amém? Bem, a história de José prossegue e eu não tenho tempo de dizê-la toda. Então que tal nós irmos para o final da vida dele? Vamos voltar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 22. Preste bem atenção. Hebreus 11, 22. Diz que pela fé José, no fim da vida. Quem é que está dizendo isso, irmãos? É uma boa pergunta, não é? Quem é que está dizendo essas palavras? Hã? Alguém falou aqui. Fale alto. O autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é. E ele está escrevendo a um grupo de crentes chamados hebreus que estavam desistindo de ser crente, desistindo da fé. Havia um rei, um imperador chamado Nero, diga Nero. E Nero estava atacando fogo nos crentes. Literalmente. Causou um incêndio em Roma, culpou os irmãos, culpou os cristãos. Algumas ruas eram iluminadas com cristãos pendurados num poste, piche e fogo. Era um momento duro que a igreja passava. Então por isso que você lê na sua Bíblia, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Era para encorajar os irmãos
a não abandonar a sua fé. Posso ouvir seu amém? Fica firme. 2026 como será? Diga, será o melhor ano da minha vida. Diga de novo, será o melhor ano da minha vida. Aquilo que eu não consegui fazer em 2025, pela fé, em 2026, eu volto numa nova pegada. Agora, se você ficar quieto, se você ficar com sua boquinha fechada, se você não crer em tudo isso, pode ser que 2026, de fato, não aconteça nada. Mas olha o conselho de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Olha o que ele disse, Salgado. Preste bem atenção no que ele disse. Está o que, irmãos? Vamos continuar? Sabe onde que Paulo pegou essas palavras? Quem sabe? 2 Coríntios 4,13. Paulo está falando, né? Escrevendo na igreja. Paulo lia a Bíblia. Paulo lia, pode falar mais alto? Paulo pegou isso lá num Salmo 116. Paulo lia a Bíblia, ele estudava. E ele pegou e disse aos irmãos, está escrito. Aonde? No Salmo 116, versículo 10. Eu criei, por isso falei. Irmão Carlos, não é importante só crer? Não. A fé fala. Mas ela fala como? Uma vez crendo aonde, Angle? No coração. Se eu crer no coração e falar aquilo que Deus fala, vai acontecer. Vamos voltar para Hebreus 11, 22. Agora que sabemos quem é José, não é? Agora que sabemos alguma coisa dele, diz que no fim da vida dele, ele fez menção à saída dos israelitas do Egito. Isso foi uma coisa. Ele fez outra coisa, qual foi? Deu instruções para quem? Acerca do quê? Você já viu alguém fazer isso aí, gente? Falar sobre os próprios ossos. Normalmente, alguém dá instrução para uma outra pessoa. Instruções simples, do cotidiano, às vezes instruções espirituais. Mas José, ele fez duas coisas importantes. Ele fez menção à saída dos israelitas do Egito. Mas espera aí, José nem sonhava em conhecer Moisés? O povo nem sequer estava escravizado? Mas de uma maneira profética, ele falou de coisas que ia acontecer aonde? Lá no futuro. Volta com o título, por favor. Aquilo que falamos define o quê? O nosso futuro. Ele estava enxergando pela fé coisas que ainda iam acontecer. Volta em Hebreus 11, 22, por favor, Melquisedeque, ou Vinícius. E ele fez menção à saída dos israelitas do Egito. Ou seja, quando tudo aquilo aconteceu lá na frente, quando os hebreus, depois de tantas pragas, e de todo aquele episódio, quando aqueles hebreus saíram do Egito, José já tinha enxergado lá atrás, pela fé. Por isso a Bíblia diz, pela fé. Foi um ato de fé. Foi debaixo de uma inspiração que ele falou de coisas futuras. Como pode? Como pode? Sem internet, sem tecnologia, não é? Mas ele, pela fé,
falou que o povo sairia, Deus os visitaria e eles sairiam do Egito. Agora eu preciso ir para Gênesis 50. Mas espera aí, ele deu instruções acerca dos ossos, ok? Vamos para Gênesis 50, versículo 24. Eu acho que é o último capítulo de Gênesis, não é isso? Não é? Quem falou é? Você está certo. Em Gênesis 50 há 2 funerais. O funeral de Jacó, que foi extraordinário no sentido de importância. Tudo parou-se por conta da morte de Jacó. O próprio faraó deu uma ordem a José, dizendo, vai lá, sepulta teu pai e volta. Porque José havia alcançado uma posição de destaque no Egito. Mas veja o que José disse aos seus irmãos, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 24. Eu quero que só esse meio aqui leia esse versículo para mim, por favor. Vamos lá, gente. 1, 2 e vamos. Para aí, não continua. Está claro o que José está falando aqui? Está claro? José disse aos seus irmãos, depois de perdoá-los, tá bom, gente? É muito detalhe na vida de José, mas depois que ele perdoou os seus irmãos, ele volta para os seus irmãos e diz, olha, eu estou à beira da morte, eu vou morrer. E na verdade ele morreu com 110 anos, Moisés com 120. Eu estou à beira da morte. Mas, diga mas de novo. Mas, essa palavrinha, essa conjunção, mas, muda tudo. Rapaz, aquele camarada ali corre muito, mas, aí você já sabe que vai vir alguma coisa diferente. Mas, Deus, certamente, agora nós estamos em Gênesis, tá certo? Nós estamos lá no tempo que isso aconteceu. Nós estávamos em Hebreus, de alguém que soube o que aconteceu. Agora nós estamos ali no acontecimento. Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando para a terra que jurou para quem, irmãos? Para quem? Diga Abraão, Isaac e quem mais? Jacó. Vamos continuar. Olha o que José fez. Ele fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento. Ele disse, vocês têm que me jurar uma coisa aqui. Vocês têm que me prometer algo. E o que era? Deus certamente, ele repetiu, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Então ele pediu o quê? Pediu o quê? Levem os meus ossos. Eu não sei se estou certo. Acho que são 208 ossos que nós temos no corpo, não é isso? Alguém sabe aí? Alguém pode me ajudar? Eu acho que é isso, não é? Se não for, depois tu pesquisa lá. Mas é mais ou menos isso aí. Alguém sabe com precisão? Não? Ok. Você tem aí mais de 200 ossos no seu corpo aí. E o que José pede é que os ossos dele não ficassem no Egito. Porque embora ele foi para o Egito aos 17, ele morou no Egito 93 anos, ele não se considerava um egípcio por dentro. Ele tinha uma identidade. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que é isso, irmãos? É Deus colocando a sua identidade dentro de você. João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que você é? Hein? Filho de Deus. Ninguém pode arrancar essa verdade de dentro de você. Amém? O diabo pode querer balançar o barco, ele pode querer atacar sua mente, mas ninguém pode desfazer essa verdade dentro de você. Você errando, você tropeçando, você caindo, você levantando, você e eu somos filhos de Deus. Amém? E ele então dá essa ordem, que eles levassem os seus ossos do Egito. Espera aí, mas vamos pensar aqui junto? José viveu antes de Moisés, não foi? Antes de Josué, antes da saída dos israelitas. Como é que você levaria os ossos dele? Colocar dentro de uma caixinha de sapato? Não, não é o caso. Porque os egípcios, digo os egípcios, eles eram experts em técnicas de embalsamento. Eles sabiam como ninguém, como embalsamar um corpo e colocar aquele corpo dentro de um sarcófago, né? Vulgarmente chamado de um caixão, não é? Eles sabiam essas técnicas. E veja o que diz o próximo versículo. Ah, só sobrou vocês dois, né? Foi lá na ponta, o meio, agora vocês dois, vamos? José? Ok. Vocês todos ouviram, né? E está ali também na tela. Então o corpo, os ossos, foi balsamado e colocado dentro desse sarcófago. E o pedido dele era qual? Levem daqui. Não deixem aqui. Qual é o título da mensagem? Volta lá, Vinícius. O que Deus está dizendo para você nesta noite, e para mim também, eu estou incluído, é que nós precisamos falar mais a nosso respeito. Mas é do jeito que Ele pensa. É o que Ele diz sobre você. Amém? Está escrito na Bíblia que maior é o que habita em nós? Então você pode dizer isso. Está escrito na Bíblia que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você? Então você pode dizer isso. Diga, são confissões. Diga, são confissões preparadas para mim. Porque a confissão gera a convicção. E a convicção gera a posse. Amém? Deus falou no começo do mundo, haja luz. E houve luz. É falando como Deus diz, como Deus fala. Se você acordar e falar que o seu dia vai ser negro, o que vai acontecer? Vai ser negro. Agora, se você falar, pai, eu me levantei, eu vou trabalhar, minha marmita está pronta, está tudo certo, esse dia vai ser um dia maravilhoso, um dia glorioso, vai dar certo, eu vou encontrar com pessoas, coisas vão ser resolvidas. O que vai acontecer no seu dia, meu irmão? Ai, vai dar certo. Não vai? E se alguma coisa não encaixar, permanece firme. Diga comigo, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas faz o que então? Permanece para sempre. A igreja é indestrutível. E a igreja é eu e você. As portas do inferno, diga as portas do inferno,
não prevalecerão contra ela. A sua casa está firmada, você vai bem. Você está sendo preparado para o arrebatamento. A hora que a igreja subir, a hora que o alarido dos anjos, o arcanjo, soar a última trombeta, você vai subir. Eita, mas acabei de comprar um carro. O que você faz? Vá-se embora. Oxê. Não é? Aquela casa tão sonhada, eu acabei de fechar o negócio, mas Jesus veio, o que eu faço? Vá-se embora. Amém? Aquilo faz o quê? Sabe, o irmão Reagan, certa vez ele estava ministrando e tinha uma garotinha de mais ou menos 9 anos que ficava passando assim no meio dos bancos. Isso tirava um pouco a atenção, você concorda? Irmão Reagan pregando e aquela menina de 9 anos, ela tinha, embora tivesse 9 anos, ela tinha uma mente infantil. Obrigado. Obrigado. E aquela menina ficava ali em meio dos bancos e aquela mente infantil, obrigado. E um certo culto, aquela menina, ouvindo o irmão Reagan ministrando e pregando, ela veio à frente. Ela veio à frente, o pessoal já conhecia, achou que era mais uma peripécia, né? Mas ela veio à frente receber Jesus. Isso, eu gostei do seu aleluia. E o irmão Reagan foi para outras cidades, tempo passou. E um dia ele voltou naquela igreja. E aí veio-lhe à memória, ele lembrou-se daquela menina. E ele perguntou para alguém sobre ela. E alguém então, vem cá, Eduardo. Alguém falou, irmão Reagan, vem aqui, por favor. E essa pessoa pegou o irmão Reagan e o conduziu para fora da congregação e mostrou uma vila de casas. Aquela menina cresceu, aquela menina se fortaleceu, aquela menina tornou-se bem-sucedida. E agora, lá naquele tempo, né? Não agora hoje, mas naquele momento que o irmão Reagan tinha perguntado sobre ela, essa pessoa disse: aquela vila de casas é toda dela. Obrigado, viu, irmão Reagan? Essa palavra funciona. Pode ser que alguém até desista dela, mas ela funciona. Funcionou para você, não foi, João? João foi curado, como o pastor disse aqui numa live. Olha a distância que existia entre quem estava ministrando e onde João estava. João nem precisou estar próximo. João nem precisou de receber a imposição de mãos. Mas foi pelo quê? Pela fé. Êxodo capítulo 13, versículo 19. Eu já estou quase terminando. Êxodo 13, 19. Deixa esse versículo aí, por favor. Vamos voltar no grupo aqui. Vamos ler? 1, 2 e vamos. Se você gosta de fazer contas, eu vou te poupar. O povo ficou peregrinando no deserto quantos anos? Eu vou só parar nessa conta, porque é muito mais. Quem que estava circulando no deserto 40 anos também? Os ossos de José. As crianças certamente perguntavam: pai,
O que é que tem ali? Isso não está escrito, tá? É eu parafraseando. Pai, o que é aquilo? Filho, são os ossos de José. E quem foi José, pai? Um grande homem de Deus. Você entende como Deus levou a sério o que José falou? Deus ouviu o que José falou acerca dos seus ossos. E Moisés, que nem conheceu José, alguém comunicou a Moisés. E Moisés, como líder, ele pegou os ossos daquele homem de fé. E ele disse, eu vou levar esses ossos, nós vamos levar. Os ossos de José precisa entrar conosco. Amém? Vamos para o último versículo. Josué 24, 32. 24, 32. Agora vamos todos ler, né? 1, 2 e vamos. Você percebeu como Deus é fiel? Deus foi contigo em 2025. Será com vocês. Será comigo, com a minha casa, com a minha esposa, com as minhas filhas, com esta igreja, com os pastores dessa igreja, com os ministros, com os líderes, os professores do departamento infantil, o diaconato da igreja. Deus sempre vai ser fiel a você e a sua palavra. Chegou, irmãos. Depois de tantos anos, chegou aonde tinha que chegar. Agora deixa eu mexer com a sua memória um pouco. Quantos lembram da travessia do Mar Vermelho? Quem lembra, gente? Por favor. Mateus, na travessia do Mar Vermelho, só para a gente interagir, tá bom? Não vou te embaraçar. Na travessia do Mar Vermelho, Moisés, ele chegou, não sabia o que fazer, não é isso? Ele não sabia o que fazer, correto? Então ele clamou a Deus, não foi? E Deus falou o que com ele mesmo? Você lembra? Ajuda aí, Dominique. Você lembra? Lembra? Deus falou o quê? Quem lembra? Hã? Faz o quê? Por que clamas a mim? E pediu para ele tocar nas águas. Ele fez isso, não fez, o Mateus? Fez. Funcionou? Funcionou. Quem passou no meio ali da travessia, irmãos? Hã? O povo, crianças, idosos, sacerdotes, não é? Os animais, mas também os ossos de José. Quando você vê essa passagem, não se esqueça disso. Deus se importa com você. Amém? Pedro, quando ia sair da prisão, o anjo olhou, Pedro, pega as sandálias. Calça as tuas sandálias e vamos. Então você e eu e a igreja somos preciosos para Deus. O que eu queria que você nessa noite saísse daqui e fosse embora para sua casa, ruminando, meditando, é na importância daquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos em 2025.
Aquilo que você falou sem fé, não crendo, não vai acontecer. Você fica triste? Não, 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 não. Mas aquilo que, como diz Marcos 11, 23, aquilo que você falou, crendo no coração, não tem escapatória. A mídia está soltando uma música ali, e eu queria que você enchesse esse lugar, sentado mesmo, de palavras. Você acabou de ser ministrado sobre a importância de você falar. Você pode falar baixinho, você pode falar alto, você pode levantar, você pode andar, você pode ajoelhar, você pode correr, você pode pedir os diáconos para abrir a porta e dar uma volta no quarteirão. Fica livre, meu irmão. Amém? O que você falar agora no último domingo de 2025 vai impactar. Vai impactar. Vai acontecer. Ah, o meu esposo não está aqui. Fale o que a palavra diz. Os meus filhos. Esse é o momento que você terá liberdade de usar o dom da fala. Esse dom ele não deu para o elefante, ele não deu para o gorila, ele não deu para o macaco, ele não deu para o cachorro, ele só deu para o homem. Só o homem pode falar. E normalmente o homem começa a falar a partir dos 3 anos, não é isso? Me ajuda aí, o pessoal do departamento. A partir dos 3 anos já começam a falar. Quantas pessoas têm falado asneira, baboseira, besteiras na internet? Mas hoje aqui, você vai construir o seu futuro com palavras. Eu queria agora que você ficasse bem livre mesmo, sabe? Porque eu também vou fazer isso. Eu queria que você fechasse os teus olhos, em rendição a essa palavra, em rendição ao Senhor. Senhor, você foi tão fiel a José. Você preparou tudo, você conduziu todas as coisas. E os ossos deles chegou ao seu lugar de destino. Fale sobre a sua casa. Esposa. Jean, você pode até apagar essas luzes aqui um pouco, me dar um pouco de liberdade, o pessoal.
Obrigado, mestre. Obrigado, mestre, mestre, mestre. Obrigado. Obrigado, Pai. Aleluia. Você poderia ficar de pé, meu irmão? Você poderia ficar de pé. E eu queria que você deixasse sair de dentro de você. Não precisa ser palavras calculadas. Não precisa ser palavras calculadas. Deixa sair palavras que construam um futuro glorioso. Eu sei que você crê. Eu sei que você acredita. Mas você precisa falar. Você precisa verbalizar a sua crença. Diga, eu sou uma nova criatura. Diga, eu sou uma nova criatura. Diga, eu sou a imagem de Deus. Criado em Cristo. Em verdadeira santidade e justiça. Diga, eu sou. Diga, eu sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus. E co-herdeiro com Cristo. Diga, eu sou rei. Diga, eu sou rei e sacerdote. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou geração eleita. Diga, eu sou justiça de Deus. Diga, eu sou cabeça e não cauda. Diga, eu estou sempre por cima e nunca por baixo. Diga, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Diga, eu sou santificado em Cristo. Diga, eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu sou um adorador. Eu sou um semeador. Eu sou mais que vencedor. Eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sou livre da doença. Diga, eu sou livre da doença, da miséria e de toda a maldição. Diga, eu sou livre da condenação do pecado. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu estou fazendo isso com você, não é para fazer uma lavagem cerebral. É porque eu sei que a palavra, ela renova a nossa mente. Amém? Você já foi salvo no Espírito. A sua alma está sendo salva. E o seu corpo será salvo no arrebatamento. Amém? A intenção nossa é de que isso que nós estamos fazendo aqui agora seja feito nas casas. De repente, a esposa está limpando casa. Ei, meu amor, para só um pouquinho, só um minutinho, amor. Vamos fazer umas confissões. Faça pequenas confissões, mas faça. Todos nós, diga todos nós, estamos debaixo de um processo. Você erra, eu também, mas o que nós não podemos é por conta disso, parar de acreditar. Amém? Você tem erros, eu também. Você falha, eu também. Agora, se apoia nos erros, não, meu irmão. Se apoia aqui, ó, na palavra. Amém? Tem alguém aqui que não tem nada para melhorar?
Tem alguém aqui que não tem nada para melhorar? Sem defeito algum? Não tem. Nem eu. Muito menos eu. Mas eu não desisto dessa palavra. E você não deve. Amém? Nos amamos. E enquanto o pessoal da mídia levanta mais um pouco essa mensagem, vocês têm a liberdade de dar um abraço agora, mas agora é diferente, né, gente? Se aquele inicial foi bom, esse agora é um abraço de declaração de fé sobre a vida dessa pessoa. Sai do seu lugar e dê um abraço nessa pessoa. Mas agora fale uma palavra poderosa para ele. Libera para ele uma palavra de bênção. Libera, sai do seu lugar, vai lá do outro lado. Eita, nós vamos terminar esse culto, esse último domingo, liberando palavras poderosas sobre a vida dos nossos irmãos. Oh, aleluia. Tamo junto. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pela sua vida, viu? Você é benção, viu? Que bom ter você aqui. Pode aumentar mais um pouco, Vinícius, a música, por favor? Isso. Pode aumentar mais um pouco, Vinícius. Aleluia.